Abigail é uma personagem marcante da Bíblia, situada no primeiro livro de Samuel. Durante um período de tumulto e instabilidade em Israel, ela emerge como uma figura de sabedoria e diplomacia. Casada com Nabal, um homem rico, mas tolo e desrespeitoso, Abigail vive em Carmelo, uma região conhecida pela agricultura e vinicultura. Nabal, descrito como duro e de más ações, é um homem que prosperou materialmente. No entanto, sua falta de cortesia e respeito pelos outros o coloca em uma posição vulnerável, especialmente perante figuras poderosas como Davi, que na época ainda não era rei, mas já possuía grande influência e seguidores. A crise começa quando Davi, que protegia as terras de Nabal, envia mensageiros para solicitar comida e provisões durante uma festa. Nabal, ignorando os costumes de hospitalidade e a proteção que Davi oferecia, responde de maneira insultante e recusa qualquer ajuda, desencadeando a ira de Davi. Furioso com a resposta de Nabal, Davi promete uma vingança severa, preparando-se para atacar e destruir todos os pertences de Nabal. Esse impulso de vingança coloca em perspectiva a liderança impulsiva de Davi, que, embora destinado a ser rei, ainda demonstra traços de imaturidade e brutalidade. Abigail, ao tomar conhecimento da situação perigosa e do comportamento imprudente de seu marido, decide intervir diretamente. Ela organiza rapidamente provisões e prepara-se para um encontro com Davi, na esperança de evitar um derramamento de sangue e salvar sua família e servos da destruição iminente. Ao preparar-se para interceder por seu marido, Abigail agiu rapidamente e com grande sabedoria. Ela reuniu provisões suficientes para aplacar a ira de Davi e seus homens, demonstrando notável perspicácia e previsão. Sua habilidade em antecipar as necessidades de Davi a colocou em uma posição favorável para negociar a paz. O encontro entre Abigail e Davi foi decisivo. Abigail desceu de sua montaria e prostrou-se diante de Davi, apelando para sua consciência e honra. Ela usou sua eloquência para lembrar Davi das implicações morais de suas intenções vingativas, influenciando profundamente o curso de suas ações. Abigail apresentou argumentos convincentes que destacaram não apenas as consequências imediatas da ira de Davi, mas também como isso afetaria seu futuro como líder de Israel. Ela habilmente intercalou respeito pela autoridade de Davi com apelos à sua clemência, mostrando como a misericórdia poderia reforçar sua legitimidade e honra futuras. A diplomacia e sabedoria de Abigail tiveram um impacto imediato em Davi, que reconheceu a justiça dos seus argumentos e a profundidade de sua percepção. Ele louvou a Deus por enviar Abigail para impedi-lo de cometer um grande erro, aceitando suas ofertas e prometendo desistir de sua vingança. Ao retornar para casa, Abigail encontrou Nabal em meio a uma festa e decidiu esperar até a manhã seguinte para contar-lhe sobre os eventos. Quando finalmente revelou a ele como sua intervenção havia salvado suas vidas, Nabal sofreu um ataque cardíaco e morreu 10 dias depois, deixando Abigail viúva e livre para um novo futuro. A morte de Nabal, após a intervenção de Abigail, foi um evento marcante. Ele sofreu um ataque cardíaco ao descobrir que sua esposa havia salvado a situação sem seu consentimento. Este incidente demonstra as consequências extremas de suas ações insensatas e a justiça divina atuando de forma implacável. Após a morte de Nabal, Davi, impressionado com a sabedoria e coragem de Abigail, propõe casamento a ela. Abigail aceita, marcando uma transição significativa em sua vida. Esse casamento não apenas elevou seu status, mas também fortaleceu a posição de Davi, agregando uma mulher de grande discernimento à sua corte. O casamento de Abigail com Davi foi estratégico e benéfico para ambos. Para Davi, trouxe uma aliada perspicaz. Para Abigail, significou segurança e influência no reino. A aliança demonstrou como as uniões matrimoniais naquela época podiam ser também movimentos políticos astutos. Abigail emerge como uma figura de liderança e influência após seu casamento com Davi. Sua habilidade em negociar e pacificar situações tensas
é um testemunho de sua liderança não oficial. Ela não apenas salvou sua própria família, mas também exerceu um impacto positivo no curso da liderança de Davi. Comparando Abigail e Nabal, vemos contrastes claros em suas abordagens ao poder. Enquanto Nabal usava sua riqueza e posição de forma arrogante e imprudente, Abigail usava sua inteligência e diplomacia para resolver conflitos e garantir o bem-estar de todos ao seu redor. Sua estratégia proativa e sensata contrasta fortemente com a negligência de Nabal. Abigail é uma figura significativa na linhagem de Davi, não apenas como sua esposa, mas também como um exemplo de sabedoria e diplomacia. Sua influência pode ser vista como um pilar na estabilização do reino de Davi, enfatizando o papel crucial das mulheres na narrativa bíblica e na formação da história de Israel. Nas tradições judaicas e cristãs, Abigail é frequentemente celebrada por sua inteligência e capacidade de agir com prudência em situações críticas. Sua história é usada para ensinar sobre a importância da sabedoria e do entendimento na resolução de conflitos, destacando-a como um modelo de virtude e liderança feminina. Abigail é um exemplo marcante de empoderamento feminino na Bíblia. Sua decisão de intervir diretamente em um conflito para salvar sua família, desafiando as normas patriarcais de sua época, demonstra sua força e autonomia. Isso a destaca como uma das mulheres pioneiras em liderança e ação independente na história bíblica. A representação de Abigail na arte e na literatura varia, mas comumente a retrata como uma mulher de grande beleza e inteligência. Artistas e escritores ao longo dos séculos foram inspirados por sua história, enfatizando sua habilidade diplomática e sua coragem moral, transformando-a em um símbolo de paz e sabedoria. Abigail também é um exemplo profundo de inteligência emocional e estratégica. Sua capacidade de avaliar rapidamente a situação com Nabal e Davi e agir de maneira eficaz para evitar uma tragédia mostra um alto nível de percepção e habilidade para gerenciar crises. Isso faz dela uma das personagens bíblicas mais complexas e admiráveis. Abigail se destaca na narrativa bíblica por sua inteligência emocional e estratégica ao lidar com uma situação de crise iminente. Ela consegue perceber a gravidade do cenário e age de maneira rápida e eficaz, preparando um encontro com Davi e levando presentes para apaziguar sua ira, demonstrando um alto grau de empatia e perspicácia. A relação de Abigail com os servos de Nabal também revela seu caráter e habilidades de liderança. Ela é informada pelos servos sobre a situação perigosa após a recusa de Nabal em ajudar Davi, o que mostra a confiança que eles depositavam nela, vendo-a como uma figura de autoridade e sensatez capaz de tomar decisões acertadas em momentos críticos. O legado de Abigail transcende a sua época, sendo lembrada como uma das mulheres mais sábias da Bíblia. Sua história é um exemplo claro de como a diplomacia e a sabedoria podem prevalecer sobre a força bruta e a impulsividade, ensinamentos que permanecem relevantes em várias esferas da vida social e política. A influência de Abigail nas decisões de Davi após seu casamento é palpável, ilustrando como a presença de uma conselheira sábia pode alterar significativamente o curso da liderança. Sua habilidade de aconselhar e influenciar Davi sugere uma parceria que ultrapassa o convencional, contribuindo para a governança e as decisões do futuro rei de Israel. Comparando Abigail com outras mulheres sábias da Bíblia, como Esther e a mulher de Provérbios 31, nota-se que todas elas compartilham a capacidade de agir com prudência e discernimento em momentos cruciais. Essas histórias ressaltam a importância do papel das mulheres na história bíblica, não só como suporte, mas como agentes-chave de mudança e sabedoria. A intervenção de Abigail no conflito entre Davi e Nabal não foi apenas um ato de preservação pessoal, mas também um movimento que influenciou diretamente o destino de Israel. Sua habilidade em evitar o derramamento de sangue e preservar a paz foi essencial para manter a estabilidade durante um período de incertezas políticas. Estudar a liderança feminina no contexto bíblico, especialmente através da figura de Abigail, revela o papel significativo que as mulheres desempenhavam,
mesmo em sociedades patriarcais. Abigail destaca-se como um exemplo de liderança que, apesar das restrições sociais, exerceu influência decisiva em momentos críticos. Abigail desafiou as normas ao intervir diretamente em assuntos políticos, uma ação rara para mulheres na lei do Antigo Testamento. Sua história oferece um campo fértil para interpretações sobre como a lei tratava a autonomia e a ação feminina, destacando possíveis flexibilidades e rigidezes da época. O papel das mulheres na resolução de conflitos é exemplificado de maneira eloquente através de Abigail. Ela não apenas resolveu uma crise iminente, mas também demonstrou como a diplomacia e a sabedoria podem prevalecer sobre a força bruta, servindo como modelo para resoluções de conflitos contemporâneos. A análise teológica da história de Abigail oferece perspectivas sobre a providência divina e o papel dos indivíduos na execução dos planos de Deus. Abigail é frequentemente vista como uma figura de intervenção divina, onde suas ações não somente salvaram vidas, mas também direcionaram o futuro rei de Israel. Abigail é frequentemente vista como um símbolo de paz em tempos de guerra. Sua intervenção oportuna e sábia entre Davi e Nabal evitou um derramamento de sangue desnecessário, demonstrando como a diplomacia e a sabedoria podem prevalecer sobre a violência, mesmo em contextos de alta tensão. A morte de Nabal teve um impacto profundo não apenas em sua família, mas também na comunidade ao redor. Esse evento sublinha a importância das relações e da liderança dentro de uma comunidade, e como as ações de uma pessoa podem afetar muitos outros, estendendo-se além do âmbito familiar. Nos dias de hoje, Abigail é frequentemente incorporada em pregações e ensinamentos religiosos, como exemplo de virtudes como a prudência e a capacidade de pacificação. Sua história é usada para ilustrar como a sabedoria e a coragem podem resolver conflitos e trazer harmonia. A história de Abigail também é influenciada pelas diferenças culturais da época, que moldaram suas ações e as percepções das pessoas ao seu redor. Entender esses contextos culturais é crucial para uma apreciação completa de seu papel e das decisões que tomou. Abigail tem sido representada em várias formas de mídia, incluindo filmes e literatura. Essas representações frequentemente destacam sua inteligência, diplomacia e a habilidade de agir decisivamente em momentos críticos, inspirando muitos a verem-na como um exemplo de liderança feminina forte e eficaz. Os debates éticos em torno das ações de Abigail frequentemente giram em torno de sua decisão de agir sem o conhecimento de seu marido, Nabal. Ela escolheu a diplomacia e a paz, em vez de seguir a autoridade de seu esposo, levantando questões sobre lealdade e justiça em situações de vida ou morte. Abigail enfrenta um dilema moral significativo: sua lealdade ao marido versus sua responsabilidade ética para com a comunidade. Sua escolha de intervir pode ser vista como um ato de desobediência conjugal, mas também como uma ação crucial para prevenir um derramamento de sangue desnecessário, destacando o conflito entre moralidade pessoal e pública. No contexto do Antigo Oriente Próximo, o papel das mulheres era geralmente secundário, especialmente em decisões políticas ou militares. Abigail, no entanto, subverte essas normas ao assumir um papel ativo na negociação com Davi, mostrando que a influência feminina poderia ser tanto sutil quanto significativa. Os desafios enfrentados por Abigail não são apenas reflexos de sua época, mas continuam relevantes hoje. Suas ações destacam a importância da sagacidade e coragem em situações adversas, inspirando tanto homens quanto mulheres a agir com integridade e inteligência emocional diante de crises. Em conclusão, Abigail deixa um legado eterno como uma mulher de grande sabedoria e habilidade diplomática. Sua história é um testemunho do impacto que uma pessoa pode ter ao escolher a paz sobre a violência, a inteligência sobre a força bruta, servindo de inspiração através dos séculos. A história de Abigail nos mostra que a verdadeira força está na sabedoria e na coragem. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal Pérolas da Bíblia para ela,
Deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo mais histórias inspiradoras das mulheres da Bíblia. Até a próxima!